Depois de uma grande briga no encontro de família do meu marido, todos se voltaram contra mim, até mesmo o meu marido. Peça desculpas. Ele disparou, ou arrume suas malas e vá embora. Então, eu arrumei. Não para um hotel, não para a casa da minha irmã. Comprei 2 passagens só de ida, para mim e para o nosso filho de 3 anos. Quando eles descobriram que havíamos deixado o país, já era tarde demais. E eles empalideceram quando eu disse quem estava ao meu lado. Eu costumava pensar que havia diferença entre ser tolerada e ser aceita. Então casei com Raul Monteiro e passei 7 anos aprendendo que às vezes não há. Meu nome é Elara Monteiro e até 2 anos atrás eu vivia em um subúrbio quieto nos arredores de São Paulo. Trabalhava remotamente para uma empresa de faturamento médico, criava nosso filho Nilo e gastava uma quantidade exaustiva de energia tentando me convencer de que a família do meu marido acabaria me vendo como uma deles. Eles nunca viram. A primeira vez que conheci a mãe de Raul, Palmira Monteiro, ela sorriu calorosamente, me abraçou e disse o quão adorável eu era. A segunda vez que a encontrei, ela perguntou onde eu havia estudado. Quando eu disse que havia frequentado uma universidade estadual enquanto trabalhava meio período para pagar a mensalidade, o sorriso dela mudou. Foi sutil, mas eu notei. Ah, ela disse, que prático. A partir daquele dia, tudo sobre mim era prático. Minhas roupas eram práticas, minha carreira era prática, minha criação era prática, minha família era prática. Palmira nunca me insultava diretamente. Ela era esperta demais para isso. Em vez disso, ela dominou a arte de me fazer sentir pequena enquanto soava perfeitamente educada. Nos jantares de família, ela me comparava com as esposas dos primos de Raul. A Jennifer fala 3 idiomas. A Melissa tem MBA. A Rachel vem de uma família tão respeitada. Então ela olhava para mim e sorria. Elara é tão pé no chão. Todo mundo ria, inclusive Raul. Não porque ele concordasse com ela, ele sempre alegava, mas porque não queria deixar as coisas estranhas. Essa se tornou a resposta dele para tudo. Não deixe as coisas estranhas. Não comece uma briga. Não leve para o lado pessoal. Não estrague a noite. Por anos eu escutei. Por anos eu sorri. Por anos eu me convenci de que manter a paz valia a pena. Então Nilo nasceu. Algo muda quando você se torna mãe. Você para de se preocupar apenas com o que as pessoas pensam de você. Você começa a se preocupar com o que seu filho está aprendendo. E Nilo estava aprendendo coisas que eu não gostava. Uma tarde de domingo, quando ele mal tinha 3 anos, estávamos saindo da casa dos pais de Raul depois de um churrasco. Nilo sentou na cadeirinha chutando seus tênis pequenos contra as costas da minha cadeira. Então ele fez uma pergunta. Mamãe? Sim, querido. Por que a vovó não gosta de você? Eu quase dirigi para o acostamento. Eu me lembro de apertar o volante e sentir meu estômago cair. Crianças notam tudo. Naquela noite eu contei para Raul o que aconteceu. A reação dele doeu quase tanto quanto a pergunta em si. Você está pensando demais. Nilo notou. Ele tem 3 anos. Exatamente. Raul suspirou pesadamente. Elara, nem tudo é uma batalha. Aquela frase ficou comigo porque eu não estava lutando uma batalha. Eu estava sobrevivendo a uma. Os meses que levaram à confrontação foram alguns dos mais difíceis do nosso casamento. Palmira se tornou cada vez mais crítica. Ela questionava como estávamos criando Nilo. Questionava minha agenda de trabalho. Questionava nossas finanças. Questionava decisões que não eram dela para questionar. Sempre que eu reagia, Raul ficava frustrado comigo em vez de com ela. Era como ver alguém defendendo uma tempestade enquanto criticava as pessoas que estavam se molhando. A gota d'água chegou durante os preparativos para a celebração de 70 anos de Ricardo Monteiro. Ricardo, pai de Raul, era um respeitado homem de negócios no interior de São Paulo. Ele possuía várias lojas de materiais de construção bem-sucedidas e tinha passado décadas cultivando uma reputação como líder comunitário generoso. A família planejou um grande encontro. Mais de 60 parentes, amigos, sócios de negócios, vizinhos, todo mundo estaria lá. Por semanas, Palmira obcecou com cada detalhe. Uma noite, ela ligou enquanto eu preparava o jantar. Elara, eu gostaria que todos se vestissem de forma apropriada. Eu soube imediatamente o que estava por vir. O que isso significa? Significa que algumas pessoas podem não entender os padrões esperados em um evento como este.
Eu encarei a tábua de corte. Você está falando de mim? Uma pausa. Então aquela risada familiar. Ah, meu Deus, se o sapato serve. Depois que desligamos, eu sentei em silêncio. Eu não estava mais com raiva. Eu estava cansada. Profundamente cansada. Raul chegou em casa 1 hora depois. Quando eu contei sobre a ligação, ele esfregou a testa. Você sabe como ela é. Lá estava de novo. A desculpa, o escudo, o salvo-conduto. Você sabe como ela é. A festa de aniversário aconteceu em uma quente noite de sábado no final de junho. Os pais de Raul possuíam uma grande propriedade nos arredores de Campinas. Tendas brancas cobriam o quintal. Luzes de cordão penduradas nas árvores. Caterers se moviam entre as mesas carregando bandejas de comida. Na superfície, tudo parecia perfeito. Palmira recebia os convidados como realeza recebendo visitantes. Ricardo apertava mãos e aceitava parabéns. Raul conversava com primos. E eu seguia Nilo para garantir que ele não caísse no lago decorativo. Na primeira hora as coisas estavam pacíficas. Então Palmira me encontrou. Eu estava ajudando Nilo com um brigadeiro quando ela se aproximou segurando uma taça de vinho. Vários parentes estavam por perto. Eu deveria ter reconhecido o olhar nos olhos dela. Ela estava caçando. Elara, ela anunciou em voz alta. Ouvi dizer que você ainda trabalha de casa. Eu sorri educadamente. Sim, deve ser bom. Eu sabia para onde isso ia. É um emprego. Claro, embora eu suponha que algumas pessoas sejam sortudas o suficiente para não precisar de carreiras de verdade, alguns convidados riram nervosamente. Eu senti o calor subir para o meu rosto. Olhei na direção de Raul. Ele viu o que estava acontecendo, então desviou o olhar. Algo dentro de mim rachou. Não dramaticamente, não explosivamente, apenas silenciosamente. Como uma corda finalmente cedendo depois de anos de tensão. Palmira continuou. Sabe, quando Raul era mais jovem, nós sempre imaginamos que ele se casaria com alguém com um pouco mais de ambição. A conversa ao nosso redor morreu instantaneamente. As pessoas pararam de comer, pararam de falar, pararam de fingir. Pela primeira vez em anos, ninguém estava desviando o olhar. Todo mundo estava assistindo. E pela primeira vez em anos, eu decidi que estava cansada de proteger o conforto deles. Eu me levantei lentamente, olhei diretamente para Palmira. Então falei, não alto, mas claro o suficiente para que cada pessoa por perto ouvisse. E aquele foi o momento em que tudo mudou. Sabe de uma coisa, Palmira? Eu disse, colocando o brigadeiro meio comido de Nilo na mesa. Vamos parar de fingir. O quintal ficou em silêncio. Não completamente silencioso, claro. Em algum lugar ao longe, uma criança riu. A música ainda vinha de alto-falantes escondidos. Um garçom passou carregando uma bandeja de bebidas. Mas ao nosso redor, o silêncio se instalou como um cobertor pesado. Palmira piscou. Desculpe. Não, você não está. Vários parentes se mexeram desconfortavelmente. Raul imediatamente começou a andar na nossa direção. Eu podia ver no rosto dele. Não preocupação comigo. Preocupação com a situação. Preocupação de que as coisas estavam prestes a ficar estranhas. Eu estava cansada de proteger as pessoas do estranhamento. Por 7 anos, eu engoli cada insulto, cada elogio duvidoso, cada lembrete de que eu não era considerada boa o suficiente. Eu sorri durante feriados, aniversários de casamento e jantares de família. E para onde isso me levou? Um menino de 3 anos, perguntando por que a avó não gostava da mãe dele. Eu olhei diretamente para Palmira. Você passou anos me criticando. O sorriso dela congelou. Você critica minha educação, meu trabalho, minha família, minha criação dos filhos. Você faz isso tão frequentemente que às vezes eu acho que você nem percebe mais que está fazendo. Elara, Raul começou. Não. Eu me virei para ele. Desta vez não. O olhar no rosto dele me surpreendeu. Não porque ele estava bravo, porque ele estava envergonhado. Envergonhado de que eu estava dizendo essas coisas publicamente. Envergonhado de que as pessoas pudessem ouvir. Não envergonhado pelo que tinha acontecido. Envergonhado pelo fato de que finalmente estava sendo discutido. Palmira cruzou os braços. Se você carregou ressentimento todos esses anos, dificilmente é culpa minha. Algumas pessoas assentiram. Claro que sim. Essa família tinha passado décadas se protegendo. Protegendo a narrativa. Protegendo as aparências. Eu respirei devagar. Sabe qual é a diferença entre você e eu? Palmira riu. Tenho certeza de que você vai me contar.
Quando alguém me machuca, eu sei. O sorriso dela desapareceu. Quando você machuca as pessoas, você se convence de que está ajudando elas. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Até Ricardo Monteiro ficou congelado a vários metros de distância. Eu continuei. Você me tratou como uma intrusa desde o dia em que te conheci. E toda vez que eu tentava falar sobre isso, todo mundo aqui agia como se eu estivesse imaginando coisas. O rosto de Palmira ficou vermelho. Este não é o momento, nem o lugar. Eu quase ri, depois de anos ouvindo aquela frase exata. Agora não. Aqui não. Hoje não. Não durante o jantar. Não durante o Natal. Não durante o Ano Novo. Nunca havia um momento certo. Porque o objetivo nunca foi resolver o problema. O objetivo era me manter quieta. Raul finalmente deu um passo à frente. Elara, chega. Eu olhei para ele. Realmente olhei para ele. O homem com quem eu havia me casado. O homem que uma vez prometeu que eu nunca enfrentaria nada sozinha. O homem que tinha passado anos parado ao meu lado fisicamente enquanto se mantinha distante emocionalmente. Chega. Eu perguntei suavemente. Sim. Chega de quê? Isso. Ele gesticulou ao nosso redor. A cena que você está criando. A cena. Não o tratamento. Não os anos. A cena. Algo se instalou dentro de mim. Um tipo doloroso de clareza. Como finalmente entender uma verdade que você passou anos evitando. Raul não era neutro. Ele nunca tinha sido. Pessoas neutras não escolhem repetidamente um lado. Elas escolhem o silêncio. E o silêncio sempre ajuda alguém. Só não a pessoa que está sendo machucada. Palmira pareceu aliviada. Ela achou que tinha vencido. Achou que Raul restauraria a ordem. Então ele entregou a frase que acabou com nosso casamento. Peça desculpas. A palavra caiu mais forte do que eu esperava. Eu encarei ele. O quê? Você me ouviu. A voz dele ficou mais afiada. Peça desculpas. Um murmúrio atordoado se moveu pela multidão. Raul raramente levantava a voz. Mas agora, ele parecia furioso. Não com a mãe dele. Comigo. Você envergonhou minha família. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu ri uma vez. Uma risada curta e quebrada. Sua família? O maxilar dele se apertou. Você tem duas escolhas. Mesmo agora eu me lembro daquelas palavras exatas. Cada sílaba, cada pausa, cada expressão no rosto dele. Peça desculpas, ele disparou, ou arrume suas malas e vá embora. O quintal ficou tão quieto que eu conseguia ouvir as folhas se movendo nas árvores. Ninguém falou. Ninguém objetou. Ninguém disse que Raul tinha ido longe demais. Palmira parecia satisfeita. Vários parentes pareciam desconfortáveis. Ricardo olhou para o chão. E de repente eu entendi algo importante. Todos eles esperavam que eu cedesse, que eu chorasse, que eu pedisse desculpas, que eu escolhesse a paz em vez da dignidade mais uma vez. Eu olhei para Raul, depois para Nilo. Meu menininho estava perto da mesa segurando o guardanapo, confuso, observando, aprendendo, do mesmo jeito que ele sempre observava, do mesmo jeito que as crianças sempre observam. E eu soube exatamente que lição eu estaria ensinando a ele se pedisse desculpas, que as pessoas podiam te humilhar publicamente, que seu cônjuge podia te abandonar, que se defender era errado. Eu não ia ensinar aquela lição a ele, não mais. Sem dizer mais nenhuma palavra, eu peguei Nilo. Então eu fui embora. Raul me chamou. Eu não parei. Atrás de mim, eu ouvi vozes se elevando. Perguntas, discussões, confusão. Mas pela primeira vez em anos, nada disso importava. A viagem para casa pareceu estranhamente pacífica. O sol estava se pondo. Nilo acabou dormindo na cadeirinha. Eu olhei para ele pelo retrovisor. O rostinho pequeno dele parecia calmo, seguro, confiante. Ele não fazia ideia de que nossas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Quando chegamos em casa, eu o carreguei para cima. Coloquei ele na cama, li uma história, beijei sua testa. Então eu sentei sozinha na mesa da cozinha. A casa estava quieta. Raul ainda não tinha voltado. Meu telefone vibrou repetidamente. Mensagens de primos, mensagens de parentes, mensagens perguntando o que tinha acontecido, mensagens dizendo que eu deveria ajeitar as coisas. Ninguém perguntou se eu estava bem. Interessante, muito interessante. Por volta das 23, Raul finalmente entrou pela porta da frente. Ele parecia exausto, bravo certo, a pior combinação.
Ele largou as chaves no balcão. Nenhum de nós falou por vários segundos. Então ele disse: "Bem." Eu olhei para cima. "Bem o quê? Você vai pedir desculpas?" Não havia nem tristeza na voz dele. Apenas expectativa. Como se isso fosse uma simples discordância. Como se eu apenas precisasse corrigir meu comportamento. Eu encarei o homem que eu tinha amado por quase uma década e percebi que não o reconhecia mais. Ou talvez eu finalmente o reconhecesse. Não. A palavra pairou entre nós. Raul piscou. "O quê? Eu não vou pedir desculpas." A expressão dele endureceu. "Então acho que você fez sua escolha." Eu assenti lentamente. Eu me levantei. Raul pareceu surpreso. Talvez ele esperasse lágrimas, súplicas, negociação. Em vez disso, eu passei por ele e subi as escadas. Arrumei uma mala pequena, depois outra. Arrumei as roupas de Nilo, seu dinossauro de pelúcia favorito, seus remédios, seus livros, seu cobertor, as coisas práticas, as coisas importantes. Por volta da meia-noite, eu abri meu laptop. Encarei a tela por um longo tempo. Então comprei 2 passagens só de ida para Portugal, uma para mim, uma para Nilo. O e-mail de confirmação chegou segundos depois. Eu fiquei sentada olhando para ele. Minhas mãos tremiam. Não porque eu estava com medo, porque eu estava livre. Na manhã seguinte, Raul saiu cedo. Nenhum de nós mencionou as passagens. Ele assumiu que eu eventualmente cederia. Assumiu que eu me acalmaria. Assumiu que eu não tinha para onde ir. 3 dias depois, Nilo e eu embarcamos em um avião. Desliguei meu telefone antes da decolagem e em algum lugar sobre o Atlântico, enquanto as nuvens se estendiam infinitamente abaixo de nós, eu percebi algo. Pela primeira vez em anos, ninguém estava me dizendo para ficar quieta. As primeiras semanas em Portugal pareceram menos um recomeço e mais um caos controlado. As pessoas adoram romantizar a ideia de deixar tudo para trás. Elas imaginam cenas dramáticas no aeroporto, liberdade emocional e alguma transformação mágica esperando do outro lado do oceano. A realidade foi muito menos glamourosa. Eu passei minhas manhãs preenchendo papelada, minhas tardes tentando navegar em sistemas desconhecidos, minhas noites ajudando um menino de 3 anos a se ajustar a uma vida que ele não tinha escolhido. Algumas noites, depois que Nilo finalmente dormia, eu sentava sozinha no nosso pequeno apartamento em Lisboa e me perguntava se eu tinha perdido a cabeça. Não porque me arrependia de ter saído. Eu nunca me arrependi de ter saído. Eu me arrependia de ter esperado tanto tempo. Ainda assim, havia momentos em que a realidade batia forte. Eu estava sozinha. Verdadeiramente sozinha. Sem parentes por perto. Sem amigos próximos. Sem rede de segurança. Apenas eu e um menininho que dependia de mim para tudo. Felizmente, eu ainda trabalhava remotamente para a mesma empresa americana. A diferença de fuso horário complicava as coisas, mas permitia que eu continuasse ganhando renda enquanto reconstruía nossas vidas. Durante o dia, Nilo frequentava um pequeno programa de creche perto do nosso apartamento. A equipe era gentil, paciente, calorosa de uma forma que parecia genuína em vez de performática. Pela primeira vez em anos, eu não estava constantemente me preparando para críticas. Ninguém questionava minha maternidade. Ninguém comentava sobre meu background. Ninguém me comparava com outra pessoa. A paz parecia um familiar. Então, a vida me lembrou que paz e segurança nem sempre são a mesma coisa. Cerca de 6 semanas depois da nossa chegada, Nilo ficou doente. No começo parecia um resfriado comum. Nariz escorrendo. Tosse leve. Nada incomum. Então a febre chegou. No segundo dia, ele mal conseguia manter os olhos abertos. No terceiro dia, a respiração dele soava errada. Qualquer mãe conhece aquele sentimento. Aquele instante em que seus instintos começam a gritar antes que seu cérebro alcance. Eu o levei para o hospital imediatamente. O setor de emergência estava lotado. Crianças choravam. Máquinas apitavam. Enfermeiras se moviam rapidamente pelos corredores cheios. Eu sentei segurando Nilo no colo, enquanto o medo se retorcia em nós dentro do meu peito. Várias horas depois, um médico entrou no quarto. Ele parecia estar no final dos 60 anos. Alto, cabelo prateado, calmo. O tipo de pessoa que de alguma forma diminuía sua ansiedade só por falar. Ele se apresentou como Dr. Davi Monteiro. Na época, o sobrenome não significava nada para mim. Monteiro não era exatamente incomum. Ele examinou Nilo cuidadosamente.
Escutou os pulmões, fez perguntas detalhadas e pediu testes adicionais. Mais tarde naquela noite, ele voltou com os resultados. Pneumonia. A palavra me acertou como um soco. Eu senti todo o ar sair do meu corpo. Davi imediatamente notou. É tratável. Ele me tranquilizou. Você o trouxe cedo. Isso é importante. Eu assenti, mas lágrimas ainda enchiam meus olhos. Porque às vezes ser mãe significa carregar todos os desastres possíveis na imaginação ao mesmo tempo. Davi puxou uma cadeira. Então ele passou quase 20 minutos explicando tudo em linguagem simples. Não apressado, não distraído, não olhando para o relógio, apenas falando comigo como um ser humano. Quando ele saiu, eu me senti mais calma do que tinha me sentido em horas. Nilo permaneceu hospitalizado por vários dias. Durante aquele tempo, Davi passava com frequência, mais frequentemente do que o necessário, se eu fosse honesta. No começo, eu assumi que era coincidência, depois percebi que não era. Mesmo nos dias em que ele não estava diretamente designado para o caso de Nilo, ele aparecia. Perguntava como Nilo estava se sentindo, trazia um brinquedinho, contava uma piada, às vezes ficava só 5 minutos, outras vezes sentava e conversava mais. Uma tarde, Nilo mostrou orgulhoso um desenho que tinha feito. Davi estudou como se pertencesse a um museu. Isso é notável, Nilo sorriu. Sou eu, dá para ver. E essa é a mamãe. Davi sorriu. Então você claramente é um artista. O vínculo se formou naturalmente, sem esforço. Quando Nilo finalmente recebeu alta, Davi me surpreendeu. Ele entregou a Nilo um pequeno raposo de pelúcia, para ajudar na recuperação. Nilo imediatamente abraçou. Eu agradeci repetidamente. Davi simplesmente deu de ombros. Um menino deve ter um companheiro de viagem adequado. Depois disso, eu assumi que nunca mais o veríamos. Eu estava errada. Algumas semanas depois, eu o encontrei em um café local. Depois novamente em um evento comunitário. Depois novamente em uma livraria. Lisboa não era exatamente uma cidade enorme. Eventualmente ele riu e sugeriu que talvez o destino estivesse se envolvendo. Com o tempo, uma amizade inesperada se desenvolveu. Davi vivia sozinho em uma bela casa de pedra fora da cidade. Ele nunca tinha se casado. Não tinha filhos. Pelo menos nenhum que mencionasse. Havia uma tristeza nele que eu não conseguia identificar. Não amargura, não raiva, algo mais quieto. Como luto que tinha se instalado permanentemente. Uma tarde chuvosa, ele convidou Nilo e eu para almoçar. A casa dava vista para a água. O vento batia contra as janelas enquanto Nilo brincava com barquinhos de brinquedo que Davi mantinha em uma cesta perto da lareira. O calor da casa contrastava fortemente com o tempo lá fora. Por um tempo, tudo parecia pacífico. Então algo aconteceu. Eu estava andando pelo corredor procurando o banheiro quando notei uma fotografia emoldurada pendurada na parede. Eu parei. Meu estômago apertou instantaneamente. As pessoas na foto pareciam familiares, muito familiares. Eu me aproximei, e de repente eu soube por quê. O pai de Raul estava na fotografia. Mais jovem, talvez 30 anos mais jovem, mas inconfundivelmente ele. Eu encarei, confusa. Então notei outros, rostos que eu tinha visto em álbuns de família, rostos que tinha visto em feriados, rostos com os quais eu tinha passado anos. O que eles estavam fazendo na casa de Davi? Eu ouvi passos atrás de mim. Davi tinha entrado no corredor. No momento em que ele viu para onde eu estava olhando, algo mudou na expressão dele. Não pânico, resignação. Como um homem que sabia que uma conversa há muito adiada finalmente havia chegado. Por vários segundos, nenhum de nós falou. Então eu apontei para a fotografia. Por que meu sogro está nessa foto? Davi olhou para ela silenciosamente. Então fechou os olhos. Um suspiro cansado escapou dele. Quando finalmente falou, a voz dele estava mais suave que o usual, porque ele disse, essa é minha família também. Tudo dentro de mim congelou. Eu encarei ele. A sala de repente pareceu menor. O ar pareceu mais pesado, e eu não fazia ideia de que a próxima hora estava prestes a mudar tudo o que eu achava que sabia sobre a família Monteiro. Por um momento, eu honestamente pensei que tinha entendido errado. Talvez o sotaque tivesse me confundido. Talvez eu tivesse ouvido o que esperava ouvir, em vez do que ele realmente disse. Eu olhei de Davi para a fotografia e de volta. O que você quer dizer com sua família? Davi ficou parado quieto no corredor. A chuva batia suavemente contra as janelas. Na sala de estar,
Nilo ria enquanto barquinhos de brinquedo colidiam em tempestades imaginárias. Os sons comuns faziam o momento parecer ainda mais estranho. Davi cruzou os braços. Então assentiu em direção à cozinha. Sente-se. Algo na voz dele me disse que isso não era uma história curta. Alguns minutos depois, sentamos um de frente para o outro na mesa da cozinha. Vapor subia de canecas de chá intocadas. Nenhum de nós as alcançou. Por vários momentos, Davi simplesmente encarou pela janela. Então falou: Ricardo Monteiro é meu meio-irmão. Eu senti meu coração pular. Seu meio-irmão? Ele assentiu. Nosso pai teve 2 famílias. Isso não era inteiramente chocante. Famílias são complicadas, segredos acontecem, mas nada no rosto de Davi sugeria que a história terminava ali. Nosso pai se casou com minha mãe primeiro. Ele continuou. Anos depois que ela morreu, ele se casou com a mãe de Ricardo. Eu escutei cuidadosamente. As peças estavam começando a se formar. Quando éramos mais jovens, éramos próximos. Davi sorriu tristemente. Muito próximos. Ele se levantou e pegou um velho álbum de fotos de uma prateleira próxima. Juntos, folheamos páginas cheias de fotografias desbotadas. Meninos jovens pescando, piqueniques de família, formaturas, manhãs de Natal. Lá estava Ricardo, e ao lado dele, repetidamente, estava Davi, rindo, sorrindo, ombro a ombro, irmãos, irmãos de verdade, não os inimigos que eles eventualmente se tornaram. O que aconteceu? Eu perguntei suavemente. Davi encarou uma fotografia por mais tempo que as outras. Então respondeu: dinheiro. Claro, dinheiro raramente era a razão inteira para as famílias se separarem, mas frequentemente acelerava o processo. Davi explicou que depois da faculdade, ele voltou para casa e entrou no negócio da família. Na época, a empresa era muito menor que a organização que Ricardo eventualmente herdou. Davi trabalhou duro, longas horas, fins de semana longos, anos de sacrifício. De acordo com Davi, o pai deles abertamente planejava que ambos os filhos compartilhassem a liderança algum dia. Tudo mudou depois que o pai sofreu um derrame. De repente, perguntas sobre propriedade se tornaram urgentes, importantes, perigosas. Davi se recostou na cadeira. A expressão dele endureceu ligeiramente. As acusações começaram pouco depois. Que acusações? Conduta financeira irregular. Eu franzi a testa. Que tipo de conduta irregular? Davi riu amargamente, do tipo que é difícil se defender. Ao longo da hora seguinte, ele descreveu eventos que soavam quase impossíveis. Fundos desaparecidos, registros alterados, perguntas de advogados, pressão de parentes, sussurros entre funcionários, amigos de repente o evitando. No começo, ele assumiu que tudo seria resolvido eventualmente. Fatos importariam, evidências importariam, verdade importaria. Em vez disso, a situação piorou. Quanto mais ele revidava, mais isolado ficava. Eventualmente, membros da família o pressionaram a parar de resistir, a aceitar um acordo, a seguir em frente, a pensar no futuro de todos. A linguagem familiar de pessoas tentando enterrar um problema em vez de resolvê-lo. Eu conhecia aquela linguagem muito bem. Davi sorriu tristemente quando eu apontei isso. Sim, ele disse, acho que você conhece. Finalmente, depois de meses de pressão, ele assinou documentos renunciando aos direitos de propriedade. Ele foi embora, não porque fosse culpado, mas porque estava exausto e porque ninguém que importava parecia disposto a acreditar nele. As semelhanças me acertaram imediatamente. A família Monteiro não lutava contra o desacordo, eles o apagavam. Qualquer um que desafiasse a narrativa se tornava o problema, fosse Davi ou eu. Ricardo sabia? Eu perguntei. Davi sustentou meu olhar. Sim, a resposta veio sem hesitação. Isso doeu mais do que eu esperava, porque Ricardo sempre pareceu o razoável, o mais quieto, o mais gentil. Mas gentileza sem coragem tem limites, às vezes limites muito dolorosos. O que aconteceu depois que você saiu? Davi deu de ombros. Eu comecei de novo. Portugal se tornou meu lar. Medicina se tornou minha segunda carreira. Eu construí uma vida. A voz dele permaneceu calma, estável. Mas por baixo daquela calma havia décadas de perda, reuniões de família que ele perdeu, marcos que nunca testemunhou.
relacionamentos destruídos além do reparo. Então ele disse algo que me surpreendeu. Eu não fiquei bravo para sempre. Eu levantei uma sobrancelha. Sério? Não. Ele sorriu levemente. Raiva consome muita energia. Isso soava sábio e incrivelmente triste. Por um tempo, nenhum de nós falou. Então eu fiz a pergunta óbvia. Se você não está mais bravo, por que guardar todos os documentos? Davi olhou na direção de um armário do outro lado da sala. Os olhos dele demoraram ali. Um longo silêncio se seguiu. Finalmente ele respondeu. Porque a verdade ainda importa. A simplicidade da afirmação me desconcertou. Não vingança, não dinheiro, verdade. Davi eventualmente se levantou e abriu o armário. Dentro havia várias caixas de armazenamento, organizadas, rotuladas, preservadas. Ele carregou uma para a mesa, depois outra e outra. Eu encarei. Devia haver milhares de páginas, cartas, registros financeiros, correspondência legal, memorandos internos, anotações manuscritas. Davi colocou uma pasta grossa na minha frente. Tudo está aqui. Eu abri cuidadosamente. Em minutos, até eu podia ver o padrão. Datas não batiam. Assinaturas pareciam suspeitas. Transações foram alteradas. Seções inteiras de registros contradiziam as alegações oficiais. Eu não era advogada. Não era contadora. Mas também não era burra. Algo ali parecia muito errado. Alguém mais viu isso. Alguns advogados ao longo dos anos. E, Davi sorriu. Eles se interessaram. Aquela resposta apertou meu estômago. Muito interessados, aparentemente. As implicações eram óbvias. Se esses registros fossem legítimos, a família Monteiro tinha passado décadas protegendo uma mentira. Não um mal-entendido. Uma mentira. Exatamente naquele momento, meu telefone vibrou na mesa. O som nos assustou. Eu olhei para baixo. Raul. A primeira ligação direta que eu recebia dele em quase 3 meses. Eu encarei a tela. Davi notou imediatamente. Seu marido? Eu assenti. O telefone continuou tocando. Então parou. Depois começou de novo. Raul não desistia. Eventualmente eu atendi. Alô? Silêncio. Por um segundo eu pensei que a conexão tinha falhado. Então Raul falou. A voz dele soava cansada, mas velha, de alguma forma. Elara, eu não disse nada. Eu tenho tentado te encontrar. Eu sei. Outra pausa. Onde você está? A pergunta pareceu estranhamente carregada. Não porque ele se importava onde eu vivia, porque ele queria controle da informação. Eu entendia isso agora. Eu olhei do outro lado da mesa para Davi, para as caixas, para as décadas de verdade escondidas sentadas entre nós. Então eu tomei uma decisão. Uma pequena, mas importante. Estou com Davi Monteiro. Nada. Nenhuma resposta. Nenhuma respiração. Nenhum movimento. Apenas silêncio. Por vários segundos, eu honestamente me perguntei se a ligação tinha caído. Então Raul sussurrou. O que você acabou de dizer? Eu repeti. Devagar. Claramente. Estou com Davi Monteiro. Dessa vez o silêncio durou ainda mais. Quando Raul finalmente falou de novo, a voz dele soava completamente diferente. A confiança tinha ido. A certeza tinha ido. Pela primeira vez desde que eu o conhecia, ele soava com medo. Medo real. Medo cru. E de repente eu entendi por quê. Porque em algum lugar em São Paulo, a família Monteiro tinha acabado de descobrir que a pessoa que eles passaram 30 anos apagando tinha encontrado o caminho de volta para a história deles. Por vários dias depois daquela ligação, nada aconteceu. Pelo menos nada visível. Nenhuma confrontação dramática. Nenhuma ameaça legal. Nenhuma visita surpresa batendo na porta de Davi. A vida continuou como antes. Eu trabalhava. Nilo ia para a creche. Davi atendia pacientes. O mundo continuava girando. Mas por baixo da superfície, algo tinha mudado. Você podia sentir. Como trovão distante antes de uma tempestade chegar. 3 dias depois da minha conversa com Raul, Palmira ligou. Eu não atendi. Ela deixou um recado. Depois outro. Depois mais 3. Eventualmente a curiosidade venceu. Eu escutei. A primeira mensagem soava brava. A segunda soava exigente. A terceira soava assustada. Na quinta mensagem, ela estava praticamente implorando. Só isso me dizia tudo o que eu precisava saber. Palmira Monteiro nunca implorava. Não para ninguém. Especialmente não para mim. Uma semana depois,
Raul apareceu em Portugal. Eu não fiquei inteiramente surpresa. Parte de mim esperava. Ele ligou repetidamente antes de finalmente me alcançar. Podemos conversar? Eu hesitei. Então concordei. Não porque eu devesse algo a ele, porque eu queria respostas. Nos encontramos em um pequeno café à beira-mar com vista para a Baía de Lisboa. O céu da tarde estava cinza. O mar parecia inquieto. Raul parecia pior. Ele tinha perdido peso. Olheiras estavam sob seus olhos. Por um momento, eu mal o reconheci. Ele se levantou quando eu cheguei. Eu permaneci de pé. Nenhum de nós sabia se um abraço seria apropriado. Eventualmente, nos contentamos com educação estranha. Como está Nilo? Ele perguntou. Bem, eu sinto falta dele. As palavras soavam sinceras, o que de alguma forma as fazia doer mais, porque sinceridade não apagava escolhas. Raul pediu café. Nenhum de nós tocou. Finalmente ele se inclinou para frente. Você não deveria se envolver com Davi. Eu quase ri. Não porque era engraçado, porque era previsível. Lá está. A expressão dele apertou. Elara, não, vamos não fazer isso. Eu cruzei os braços. Pela primeira vez, vamos apenas dizer a verdade. Raul olhou para longe. O porto se estendia atrás dele. Barcos de pesca balançavam suavemente na água. Por vários momentos ele não disse nada. Então me surpreendeu. As coisas não eram exatamente do jeito que você pensa. Aquela frase raramente leva a algo bom. Eu esperei. Raul esfregou as mãos. Minha família acredita que Davi nos machucou. Eles acreditam? Sim. Você acredita? A pergunta caiu forte. Eu podia ver. Raul hesitou. Depois hesitou de novo. E aquela hesitação me disse mais que qualquer resposta, porque as pessoas não pausam quando têm certeza. Finalmente, ele suspirou. Eu não sei mais. Aquilo foi provavelmente a coisa mais honesta que ele tinha dito em anos. Conversamos por quase 2 horas. Não sobre reconciliação, não sobre consertar nosso casamento. Aquele navio já tinha partido. Em vez disso, falamos sobre família, lealdade, medo. As formas complicadas como as pessoas herdam crenças sem questioná-las. Raul admitiu algo que eu suspeitava há muito tempo. Crescendo, desacordo não era tolerado na família Monteiro. Não abertamente, não com segurança. As pessoas aprendem a se alinhar, a proteger a imagem da família, a evitar verdades desconfortáveis. Soa familiar? Certamente soava para mim. A diferença era que Raul tinha passado a vida inteira dentro daquele sistema. Eu só tinha me casado com ele. Quando finalmente saímos, ele parecia exausto. Antes de ir embora, ele disse algo inesperado. Se Davi estiver dizendo a verdade, ele parou. Depois começou de novo. Se ele estiver dizendo a verdade, tudo muda. Eu o observei desaparecer na multidão. Pela primeira vez, eu quase senti pena dele. Quase. Alguns dias depois, Davi recebeu uma ligação. Depois ele sentou quieto por quase 1 hora pensando, refletindo. Quando finalmente falou, a decisão dele me surpreendeu. Eu cansei de me esconder. Eu olhei do meu laptop. O que isso significa? Significa que eu estou cansado. A voz dele permaneceu calma, medida. Mas havia aço por baixo. Não bravo, não amargo, apenas cansado. Eu entendi. 30 anos era muito tempo para carregar um fardo, especialmente quando você não merecia. Nas semanas seguintes, os eventos aceleraram rapidamente. Davi se encontrou com advogados, depois investigadores, depois jornalistas. Não sensacionalistas, não repórteres de tabloide. Pessoas sérias, cuidadosas, pessoas que verificavam fatos antes de publicar. Uma coisa ficou clara quase imediatamente. As evidências de Davi eram substanciais. Muito substanciais. Alguns registros já tinham sido autenticados independentemente anos antes. Outros conectavam peças que nunca haviam sido examinadas juntas. O que emergiu não foi um simples mal-entendido, foi um padrão deliberado. E padrões são difíceis de explicar. Meses se passaram. Então o primeiro artigo importante apareceu. A resposta foi imediata, brutal. A mídia local pegou a história. Publicações de negócios seguiram. Ex-funcionários vieram à frente. Velhas testemunhas começaram a falar. Perguntas se multiplicaram. Respostas se tornaram mais difíceis de evitar. De volta em São Paulo, a família Monteiro se encontrou sob um holofote que não podia mais controlar. Por décadas,
Eles tinham gerenciado a percepção pública com cuidado. Agora a narrativa pertencia a outra pessoa. A verdade tem uma qualidade interessante. Uma vez que as pessoas começam a acreditar que ela pode existir, elas começam a procurar mais, e frequentemente encontram. Ricardo Monteiro emitiu declarações. Advogados liberaram respostas. Consultores de relações públicas trabalharam horas extras. Nada disso parou o impulso. Enquanto isso, eu fiquei fora disso, completamente. Repórteres me procuraram. Eu declinei entrevistas. Produtores de televisão ligaram. Eu declinei também. Amigos sugeriram que eu compartilhasse meu lado publicamente. Eu recusei. No começo, as pessoas não entendiam. Até Davi me perguntou por quê. Minha resposta foi simples. Essa nunca foi minha história. Ele me olhou pensativamente, depois assentiu porque entendia. Minha vingança não foi expô-los. Minha vingança aconteceu no dia em que eu saí. Tudo depois disso foi simplesmente a consequência das escolhas que eles já tinham feito. Uma tarde, vários meses depois, Raul ligou. Dessa vez a voz dele soava diferente, não defensiva, não assustada, derrotada. Minha mãe finalmente admitiu. Eu sentei quieta. O que exatamente ela admitiu? Uma risada amarga escapou dele. O suficiente. Aquela única palavra carregava décadas de história. O suficiente. Suficientes mentiras. Suficiente manipulação. Suficiente dano. Palmira eventualmente reconheceu que Davi tinha sido pressionado a entregar sua parte do negócio. Não publicamente no começo. Apenas privadamente. Mas uma vez que a verdade começa a vazar pelas rachaduras, paredes raramente se seguram por muito tempo. A queda pública foi significativa. Membros do conselho renunciaram. Parcerias se dissolveram. Vários membros da família perderam posições que mantinham há anos. O nome Monteiro, uma vez associado a respeitabilidade e sucesso, se tornou associado a outra coisa. Não crime necessariamente, mas traição. Do tipo que corta mais fundo. Do tipo cometido por família. Ao longo de tudo isso, Davi permaneceu notavelmente composto. Uma noite sentamos com vista para a água enquanto Nilo perseguia gaivotas por perto. O pôr do sol pintava o horizonte de ouro. Eu perguntei a ele se o resultado parecia satisfatório. Ele considerou a pergunta cuidadosamente. Então me surpreendeu. Não. Eu pisquei. Não? Ele balançou a cabeça. Vindicação não é a mesma coisa que felicidade. Aquela frase ficou comigo porque ele estava certo. A verdade finalmente tinha vindo à tona. A justiça finalmente tinha chegado. Mas a justiça não restaura décadas perdidas. Não devolve a juventude das pessoas. Não reconstrói relacionamentos quebrados. O que ela oferece é algo menor, algo mais quieto, liberdade. A liberdade de parar de carregar a mentira de outra pessoa. E pela primeira vez em 30 anos, Davi parecia livre. Um ano depois que eu embarquei naquele avião com Nilo, eu me encontrei parada em um lugar que nunca imaginei que chamaria de lar. O mesmo porto, a mesma água azul cinza, o mesmo vento salgado vindo do Atlântico. Mas tudo mais tinha mudado, especialmente eu. Nilo agora tinha 4 anos, saudável, feliz, confiante de formas que ainda me espantavam. Crianças são resilientes quando estão cercadas de amor, e pela primeira vez na vida dele, ele estava crescendo em um ambiente onde ninguém criticava constantemente as pessoas que ele amava. Isso importava mais do que eu poderia explicar. Algumas manhãs eu o observava rindo com amigos na pré-escola e me perguntava que tipo de homem ele se tornaria. Então eu me lembrava daquele menininho sentado na cadeirinha perguntando por que a vovó não gostava da mamãe e me sentia grata mais uma vez por não ter ficado. Não porque sair foi fácil. Não foi. Sair me custou um casamento, um lar, uma versão inteira do futuro que eu uma vez imaginei. Mas ficar teria me custado algo muito mais importante, eu mesma e eventualmente meu filho. A essa altura, nosso divórcio tinha sido finalizado. O processo tinha sido surpreendentemente civilizado. Não porque Raul e eu de repente concordávamos em tudo, mas porque ambos finalmente entendíamos a verdade. Alguns relacionamentos não falham porque as pessoas param de se amar. Eles falham porque uma pessoa continua pedindo que a outra suporte o que nunca deveria ter sido tolerado em primeiro lugar. Raul eventualmente aceitou isso. Para o crédito dele, ele não passou anos lutando contra a realidade. Ele a enfrentou, dolorosamente, imperfeitamente. Mas honestamente,
Isso não apagava o que tinha acontecido. Nunca poderia. Ainda assim, responsabilidade importa, especialmente quando é genuína. Raul visitava Nilo regularmente, às vezes em Portugal, às vezes durante viagens programadas para outros lugares. Com o tempo, ele se tornou o pai que Nilo merecia. O marido que ele tinha sido? Não. Aquele capítulo tinha terminado. Mas o pai? Ele trabalhou duro para se tornar melhor, e eu respeitava isso. Não o suficiente para reconstruir nosso casamento, mas o suficiente para deixar minha raiva ir. Enquanto isso, Davi permaneceu uma parte importante de nossas vidas. O que começou como uma amizade acidental tinha se tornado algo muito mais profundo. Ele comparecia às apresentações de pré-escola de Nilo. Ajudava ele a construir barquinhos de brinquedo. Ensinava como identificar constelações. Lia histórias. Respondia a perguntas infinitas. O papel que ele nunca esperou ter na vida tinha chegado inesperadamente, e ele o abraçou de todo o coração. Uma noite, Nilo subiu no colo de Davi e fez uma pergunta. Você é meu avô? Eu quase engasguei com meu café. Davi pareceu atordoado. Por um momento, nenhum de nós sabia como responder. Então Nilo continuou. Porque você faz coisas de avô. Davi riu tanto que lágrimas encheram seus olhos. Então puxou Nilo mais perto. Algo assim, amigão. Mais tarde naquela noite, depois que Nilo dormiu, Davi e eu sentamos do lado de fora assistindo as ondas quebrando contra a costa. O céu estava limpo. Estrelas enchiam a escuridão. Por um longo tempo, nenhum de nós falou. Eventualmente, eu fiz uma pergunta que tinha carregado por meses. Você algum dia deseja que as coisas tivessem acontecido diferente? Davi sorriu. Todo dia. Eu assenti. Aquilo parecia a resposta óbvia. Então ele me surpreendeu, mas não pelas razões que as pessoas pensam. Eu olhei para ele. O que você quer dizer? Ele se recostou na cadeira. Se Ricardo tivesse dito a verdade 30 anos atrás, eu teria tido uma vida completamente diferente. Isso é compreensível. Talvez. Ele encarou na direção da água. Por outro lado, eu não teria me tornado médico. Eu considerei isso. Eu não teria conhecido Nilo. Outra pausa. Nem você. As ondas quebravam suavemente abaixo de nós. A vida é estranha assim. Às vezes, a pior coisa que já aconteceu com você eventualmente leva a algo bonito, não porque a dor valesse a pena, não porque o sofrimento era necessário, mas porque os seres humanos são notavelmente capazes de construir significado a partir de pedaços quebrados. Alguns meses depois, eu recebi uma mensagem inesperada de Raul. Ele estava visitando Portugal para um fim de semana programado com Nilo. A mensagem era simples. Você encontraria comigo para um café? Eu quase declinei. Então a curiosidade venceu. Nos encontramos em um pequeno café perto do centro da cidade. A atmosfera parecia muito diferente das nossas conversas anteriores. Mais leve, menos tensa, mais honesta. Raul parecia mais saudável, mais velho de alguma forma. Não fisicamente, emocionalmente. Como se os últimos 2 anos o tivessem forçado a crescer de formas que ele tinha evitado por décadas. Depois de alguma conversa fiada, ele finalmente fez a pergunta. A pergunta que eu suspeitava que ele tinha carregado por um longo tempo. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Ele hesitou. Então disse, você planejou alguma coisa disso? Eu sorri. Não faço ideia do que isso significa. Você sabe exatamente o que eu quero dizer. Ele se inclinou para a frente. A mudança, Davi. Tudo o que aconteceu depois. Eu ri suavemente. Não zombando. Apenas honestamente. Raul, quando eu comprei aquelas passagens de avião, eu não sabia que Davi existia. Ele assentiu lentamente. Eu imaginei. Por um momento sentamos quietos. Então ele fez a pergunta real. A verdade é que ele parou. Depois tentou de novo. Você estava tentando se vingar. Lá estava. A pergunta no coração de tudo. A pergunta que as pessoas tinham feito indiretamente por 2 anos. A pergunta que repórteres queriam respondida. A pergunta que parentes sussurravam. Eu pensei cuidadosamente. Então contei a verdade. Não. Raul pareceu surpreso. Eu continuei. Eu não estava tentando destruir ninguém. Eu envolvi minhas mãos na xícara de café. Eu estava tentando me salvar. Ele não interrompeu. Eu passei anos protegendo pessoas que nunca me protegeram. As palavras vieram calmamente agora, sem amargura, sem raiva, apenas clareza. Quando eu saí, eu não estava buscando vingança.
Eu encontrei os olhos dele. Eu simplesmente parei de ajudá-los a esconder o que eles estavam fazendo. Raul olhou para baixo. Um longo silêncio se seguiu. Então ele assentiu, devagar, porque ele entendia, talvez pela primeira vez. A família Monteiro não desmoronou porque eu os expus. Eles desmoronaram porque as mentiras deles finalmente ficaram sem lugares para se esconder. Há uma diferença, uma importante. Quanto a Palmira e Ricardo, eu raramente pensava neles em amor. A vida tem um jeito de reduzir até mesmo conflitos enormes a memórias distantes. Pelo que eu vi, eles viviam quietamente agora, muito mais quietamente do que antes. A reputação que eles passaram décadas protegendo nunca se recuperou completamente. Nem muitos de seus relacionamentos. Isso foi infeliz, mas também foi justo. Ações têm consequências, especialmente ações repetidas, especialmente quando essas ações machucam outras pessoas. A maior ironia foi que nada disso aconteceu porque eu lutei contra eles. Aconteceu porque eu fui embora. Às vezes as pessoas imaginam vingança como algo dramático, um esquema cuidadosamente planejado, uma derrubada brilhante, uma humilhação pública, mas a forma mais poderosa de vingança que eu já vi é muito mais simples. É se recusar a permanecer onde você está sendo diminuída. É construir uma vida melhor. É deixar a verdade se sustentar por si mesma. O dia em que Raul me disse para pedir desculpas ou ir embora, ele acreditava que estava me dando um ultimato. O que ele não percebeu foi que estava me dando uma porta. E uma vez que eu passei por ela, tudo mudou. Não imediatamente, não magicamente, não perfeitamente, mas permanentemente. Se há uma lição que eu aprendi com tudo isso, é que a paz não é algo que outras pessoas te dão. É algo que você protege, mesmo quando custa, especialmente quando custa, porque as pessoas que realmente te amam nunca vão exigir que você sacrifique sua dignidade em troca da aprovação delas. E as pessoas que exigem, elas nunca valem a pena ficar. Se esta história ressoou com você, tire um momento para pensar sobre as pessoas na sua vida que te fazem sentir valorizada e as que não. Você já saiu de uma situação que estava te machucando, mesmo quando foi difícil? Eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. E se você gosta de histórias poderosas sobre resiliência, justiça e segundas chances, por favor considere se inscrever e se juntar a nós na próxima jornada. Até a próxima, cuide de si mesmo e nunca subestime o poder de conhecer seu próprio valor.